Ora, muito boa tarde a todos os presentes. Agradeço a presença de todos, em particular ao Dr. João Galamba, ao Dr. Eduardo Cabrita, ao Dr. Turcato, por terem aceitado o nosso convite para participar neste debate. Agradeço também a presença do Dr. Ricardo Bexiga, dirigente da Federação do Porto, do PS. O Partido Socialista de Amarante, com o intuito de aproximar o cidadão da política, vai organizar ao longo dos próximos meses um ciclo de debates subordinado ao tema As Funções do Estado, com temáticas estruturantes para o futuro do país e que vão trazer a Amarante um conjunto de reputadas personalidades que darão um importante contributo para uma reflexão urgente sobre o futuro do país. Desta forma, fica demonstrado que o PS Amarante está aberto à participação da sociedade civil e a prova é que hoje vejo aqui sentadas muitas caras que não estão ligadas a nenhuma força partidária. Fico contente, é mais uma prova da validade e da importância deste tipo de reflexões. Esta é a segunda edição do ciclo de debates com o tema A Qualidade das Finanças Públicas, um tema que está na ordem do dia e que preocupa muitos portugueses. A austeridade levada a cabo por este Governo, através da pressão fiscal e a insensibilidade social, está a asfixiar as famílias, a destruir a classe média, a promover o desemprego, a imigração e a pobreza. É preciso devolver aos cidadãos a confiança sobre o funcionamento da administração fiscal. Temos que ter um sistema fiscal justo e não um sistema discriminatório. Estou, obviamente, a falar ou a referir-me ao caso da lista BIP, que vergonhosamente se suspeita que encobre ou encobria responsáveis políticos da coligação face a alguns dos escândalos que estavam a acontecer. Importa também salientar que em 2011, quando o Partido Socialista deixou o Governo, a dívida pública de Portugal situava-se nos 90% do PIB. Em 2014 chegou ao 130% e há o risco de uma nova revisão em alta, contrariando afinal o que se estimava que a dívida começasse a descer no ano passado. No período da Troika e do Governo PST-CDS, 2011-2014, o endividamento das administrações públicas aumentou substancialmente. A dívida total bruta de Portugal ao estrangeiro aumentou entre 2011 e 2014. E a chamada posição de investimento estrangeiro, que corresponde à dívida líquida de Portugal ao estrangeiro, também aumentou de cerca de 185 mil milhões para cerca de 193 mil milhões. É evidente que Portugal está numa situação bastante diferente do que estava há 4 anos, mas para pior, pois tem um PIB mais reduzido e está mais endividado. E isto já para não falar da gravidade da situação social. A nossa relação com a Europa tem de mudar. Temos de ter um governo capaz de influenciar a Europa a seguir um novo rumo e assim melhorar as finanças de Portugal e dos portugueses. Acredito que o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, é a pessoa certa para conseguir a tal convergência com os vários governos europeus, para a necessidade de uma dinâmica anti-austeridade na Europa. Não tenho dúvidas que este debate é da maior importância para todos, não só pelos motivos que acabei de elencar, mas também pela qualidade e experiência dos nossos convidados. Para terminar, aproveito desde já para convidar todos os presentes para participarem amanhã no encontro de militantes e simpatizantes do PS pelas 16h30 no Teatro Rivoli, Porto, com a presença do secretário-geral, Dr. António Costa, bem como no almoço de 25 de Abril, que tradicionalmente o Partido Socialista de Amarante organiza para celebrar a liberdade. Obrigado. Tem a palavra o Dr. Turcato. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu queria aqui, de alguma forma, sossegar aqui o Dr. Eduardo Cabrita, que eu não vou entrar em nenhuma disputa pelo microfone. Portanto, como a mim hoje, e agradeço o convite que me fizeram para moderar este debate, este ciclo aqui de conferências que nós andamos a realizar aqui no Partido Socialista de Amarante, subordinado ao tema as funções do Estado e, neste caso muito concreto, a qualidade das finanças públicas. Ora, num país em que sai recentemente de um programa de ajustamento financeiro, em que aparentemente tem os cofres cheios, e nós temos a taxa de desemprego que temos as funções sociais do Estado cortadas, as reformas cortadas, as pensões cortadas, os salários dos funcionários públicos cortados, um aumento exponencial de impostos que assistimos todos nos últimos anos, em que hoje, tal como já foi dito, temos maior dívida, menor PIB,
e aparentemente continuamos a ter os cofres cheios, convidámos de facto aqui duas personalidades, dois ilustres dirigentes do Partido Socialista e responsáveis do Partido Socialista a nível nacional, com trabalho parlamentar que todos reconhecemos e que de alguma forma constituirá uma mais-valia e que possamos hoje sair um pouco mais ricos e de alguma forma também podemos contribuir para que no próximo ato eleitoral nós também possamos ter aqui também um contributo para a elaboração do próprio programa de governo do Partido Socialista. Portanto, hoje trazemos cá o Dr. Eduardo Cabrita e o Dr. João Galamba, que dispensam apresentações, mas que vou fazer aqui só uma pequena resenha para que com certeza todos dispensaríamos, mas que será de alguma forma também elucidativo. Portanto, começaria pelo Dr. Eduardo Cabrita, que nasceu em 1961, é jurista, foi secretário de Estado adjunto da Administração Local, presidente da Assembleia Municipal de Barreira e deputado na 10ª legislatura. Exerceu também cargos de alto comissariado da Comissão de Apoio à Reestruturação do Equipamento e da Administração do Território, no 13º Governo, secretário de Estado adjunto do Ministério da Justiça e deputado na 9ª legislatura. Pertence à Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, Comissão de Orçamento, ou já pertenceu, Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão Eventual para Acompanhamento Político do Fenómeno da Corrupção e para Análise Integrada de Soluções com vista ao seu combate. E aqui ao meu lado esquerdo tenho o Dr. João Galamba, que é economista, nasceu em 76, é licenciado em Economia e frequenta o doutoramento em Filosofia Política. Pertence à Comissão Parlamentar do Orçamento e Finanças, Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, como suplente, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Governo em relação à Fundação para as Comunicações Móveis, também como suplente, Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética. Portanto, é este o nosso caderno de encargos, é este o mote que nos leva hoje a debater e passaria-se eventualmente a palavra, começando se calhar por ordem alfabética, aqui ao Dr. Eduardo Cabrita, para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Bom, caros amigos e camaradas, é com muito gosto que estou aqui convosco em Amarante. Vim aqui muitas vezes em vários modelos, em vários tempos, sobretudo durante as mais de 2 décadas em que Amarante foi uma referência de governação local socialista. E é também com gosto que estou aqui com o meu amigo e nosso camarada João Galamba, aqui tentando, mais do que fazer intervenções muito longas e de grande análise, fazendo aqui, permitindo hoje uma experiência que normalmente não temos, não é? Que é partilharmos o debate sobre estes temas, porque nós, nestes desgraçados 4 anos que temos vivido, em que as questões financeiras, as questões económicas estão no centro da agenda política, eu sou, como foi dito, Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Na tradição, no Parlamento, o PS tem 4 comissões, 4 presidências de comissão, e há uma tradição não escrita que a Comissão de Finanças é sempre presidida por um deputado do maior partido da oposição. Por isso, o maior desejo que eu tenho é que, dentro de poucos meses, seja uma grande figura do PSD a suceder-me na presidência dessa comissão. Será um bom sinal para nós. Houve presidentes anteriores que dignificaram a comissão, como a doutora Manuela Ferreira Leite ou o Dr. Paulo Mota Pinto, que foram anteriores presidentes da comissão, quando o PSD estava na oposição e, portanto, espero que dentro de poucos meses o PSD possa assumir adequadamente, como lhe caberá, a presidência da Comissão de Finanças. Será um bom sinal, significará que o PS está no governo. Mas isso tem algumas limitações de intervenção e, fundamentalmente, o meu dever é dar a palavra a todos os que participam no debate e gerir esses debates. Por isso é que peço-lhes desculpa, sei que foi-me dito que teria sido mais fácil, eventualmente, que para muitos, que esta iniciativa se realizasse ontem, como inicialmente chegou a estar programado, mas o facto desta semana, e queria dar-lhes esta explicação aqui de viva voz, o facto desta semana, como repararam, a Ministra das Finanças esteve 2 dias no Parlamento. Ela primeiro era para ir à nossa comissão na quarta-feira, e é por isso que eu me disponibilizei para vir cá na sexta à noite, para estarmos cá os dois na sexta à noite, só que, entretanto, foi chamada à Comissão de Inquérito do BES.
E, como terão visto na televisão, esteve na quarta-feira na Comissão de Inquérito BES e esteve ontem na Comissão de Orçamento e Finanças. São debates longos, ontem foi quase até às 7 da tarde e achamos que era absolutamente inviável, porque não depende de nós, nem do Presidente da Comissão, mesmo com arrogantes antidemocratas como aquela lastimável figura que é hoje a vedeta da Bolsa VIP e que foi a figura lamentável dessa história do microfone, a única vez em 4 anos que tive ali um membro do governo que achava que era ele que dirigia os trabalhos. Foi basicamente a história triste dessa história do microfone. Nunca com nenhum ministro, nunca com nenhum outro secretário de Estado houve qualquer história minimamente semelhante. Mas, enfim, ontem acho que não era de todo viável e, portanto, agradeço a vossa compreensão para esta alteração de programa. Cá estamos hoje, no dia a seguir, e com todo o gosto. Muito rapidamente, vamos lá ver o seguinte. Nós tivemos aqui em Portugal, nestes últimos anos, e eu falarei um pouco daquilo que é o enquadramento do como chegamos aqui, o que aconteceu nestes 4 anos, e o João Galamba fará um pouco aquilo que é o quadro da situação presente e aquilo que são os desafios para o futuro imediato, para o futuro próximo. Depois da fase do debate, iremos um pouco a jogo a tudo aquilo que vocês quiserem. Mas diria que nós tivemos aqui a conjugação infeliz em Portugal única entre um efeito daquilo que é a dimensão da maior crise financeira mundial. Foi a primeira vez que nós tivemos uma crise financeira a partir de 2008 que afetou simultaneamente todas as economias desenvolvidas. Começou nos Estados Unidos, com a falência de um banco, do Lehman Brothers, projetou e teve efeitos profundos inicialmente na economia americana, projetou-se para a economia europeia, afetou a economia japonesa. Nós tivemos ao longo dos tempos várias vezes, ora uma, ora outra, dos setores das grandes economias desenvolvidas em crise. Desta vez, nós tivemos uma crise profunda que partindo do sistema financeiro, projetando-se em setores como o setor imobiliário, determinou uma recessão em cadeia em todas as economias desenvolvidas. Nós tivemos a conjugação disso com um efeito acrescido que essa crise teve na forma como foi gerida na União Europeia no quadro de uma moeda única. Não lhes vou aqui discutir como é que o Japão ou os Estados Unidos reagiram à crise. Eu diria que, sobretudo, os Estados Unidos, que normalmente são apresentados como exemplo de uma economia muito liberal, reagiram de uma forma, diria, bastante mais intervencionista e, por isso, saíram cedo da crise. O equivalente ao Banco Central, a Reserva Federal, teve uma intervenção muito ativa, permitiu que o desemprego nos Estados Unidos começasse a baixar bastante mais cedo, que a economia começasse a crescer bastante mais cedo, e hoje a economia americana está com taxas de crescimento à volta dos 3%, e está com níveis de desemprego, dizia-se quando o Obama foi reeleito, que nunca nenhum presidente tinha sido reeleito com um desemprego superior a 7%, porque ele só tinha conseguido baixar o desemprego para 8%. Tomara nós e muitas economias europeias chegarmos a esse nível. Ora bem, na Europa, uma crise que foi global foi amplificada por evidenciar aquilo que foram os defeitos de concepção do euro. Nós construímos e entramos num processo de moeda única sem ter coordenação de políticas económicas, isto é, cada país continuando a fazer aquilo que é a defesa dos seus interesses específicos, sem ter harmonização fiscal, isto é, nós temos, como hoje é evidente, nós temos zonas que são verdadeiros espaços não diria de offshore, mas de espaços que violam qualquer regra de concorrência fiscal. Offshore ainda é mais grave, mas estamos a falar mesmo dentro da zona euro, aquilo que se passa com a Holanda, o Luxemburgo ou um pouco a Áustria, são verdadeiras quase zonas offshore dentro da União Europeia. É por isso que, depois de eclodir a crise, depois de 2011, nós entrarmos num processo de ajustamento, 17 das 18 empresas que hoje estão no PSI 20, que hoje são só 18, mudaram por razões fiscais a sua sede fiscal para a Holanda. Portanto, há aqui uma dimensão. Terceiro, qualquer ausência de uma coordenação de políticas económicas. Pelo contrário, achar-se que não havia um problema europeu, havia sim um problema de algumas economias. A acrescer esta dimensão global e esta dimensão europeia, é preciso dizer que em 2009, que foi o ano em que a crise 2009-2010 produz efeitos mais profundos, a sua primeira fase na Europa,
aquilo que foi a orientação da União Europeia foi numa intervenção das políticas públicas, isto é, mais investimento público, mais apoio às empresas, mais despesa. Isso determinou que, não foi exclusivamente em Portugal, que o déficit médio da área da zona euro tivesse passado de cerca de 3% em 2008 para 9% em 2009. O déficit, mesmo fora da zona euro, países como o Reino Unido tiveram em 2010 um déficit na ordem dos 10%. E um pouco por toda a Europa, e curiosamente não inicialmente até nos países do sul da Europa, aquele discurso falsamente moralista que diz que há aqui uma Europa do Norte que é muito organizada, que trabalha e funciona, e uma Europa do Sul que é preguiçosa, que vive do que não tem. Não foi nos países do sul da Europa que começou em cadeia a falência de bancos e a intervenção do Estado socializando os prejuízos. O Lloyds Bank ou a Royal Bank of Scotland foram os primeiros bancos, dois dos maiores bancos ingleses, foram os primeiros bancos a serem intervencionados. Assim como o mesmo sucedeu um pouco com parte significativa do sistema bancário holandês ou do sistema bancário belga. Portanto, tivemos uma crise global que é amplificada da Europa muito por fruto daquilo que se verificou ser um desenho incompleto e imperfeito do euro, e que depois em Portugal é amplificada, eu diria que pela crise política. Quando Portugal, num contexto de grande dificuldade, tenta aqui reagir em linha com o que estavam a fazer outros países, com o que estava a fazer a vizinha Espanha, por exemplo, aquilo que nós temos aqui é, por uma lógica de política interna, temos primeiro o miserável, e que não devemos esquecer, discurso de posse do Presidente da República a 9 de março, em que faz um discurso de 1 hora, em que diz que ultrapassaram-se já o nível de esforços e dificuldades que são sustentáveis, mas sobretudo faz uma coisa que é, sobretudo nessa altura, absolutamente inaceitável para qualquer economista, que é fazer uma análise da situação do país durante 1 hora em que a palavra Europa ou a palavra crise global não existiram, como se as razões da crise fossem exclusivamente portuguesas. A 9 de março tivemos o discurso de posse no segundo mandato do Presidente da República e no final de março tivemos a queda do Governo na sequência da reprovação do PEC 4. O que significa, não vou discutir se o PEC 4, não vale a pena estar a discutir se o PEC 4 teria ou não funcionado melhor. Não existiu, acho que isso hoje é história e é, aliás, relativamente secundário. O que nós temos é um país que negocia num conceito de fragilidade, um governo missionário à beira de eleições, negocia uma estratégia de ajustamento para os próximos anos. Bom, e mesmo aí, o que é que nós temos e passamos àquilo que são estes últimos 4 anos? Enquanto o PS negociou, eu diria, já sem legitimidade política, já um governo missionário, em condições terríveis, negociou um programa com um determinado, que era um programa difícil, seria em qualquer circunstância, mas com um quadro de ação que viria, pretenderia que, limitando os custos sociais e garantindo um quadro de equilíbrio que não afetasse demasiadamente a componente produtiva da economia, nós reagíssemos à crise. Nós temos um governo que, como foi dito na altura, estava disponível para governar com o FMI e que, por uma ótica ideológica, entende, o antigo ministro Vítor Gaspar é o melhor exemplo disso, porquanto o antigo ministro Vítor Gaspar tinha aí uma solidez ideológica, que obviamente falta de todo ao primeiro-ministro e que falta também à atual ministra das Finanças, que é, ele no fundo estava com aquele programa por profunda convicção. E o ir além da Troika, que é a forma popular de explicar aquilo que o Dr. Vítor Gaspar sustentava de forma mais fundamentada, assentava no fundo numa ideia de que um tratamento de choque feito de forma ainda mais violenta do que estava previsto no memorando da Troika, permitiria, assim como que quem dá um eletrochoque
permitiria rapidamente, ainda mais rápido do que estava no memorando, erradicar os setores doentes da economia portuguesa e daí fazer renascer uma economia pujante e sã. Bom, só que isto assentava num total irrealismo relativamente àquilo que é a situação da economia portuguesa. Um total irrealismo relativamente ao peso de desenvolvimento impulsionado, quer por investimento público, quer por investimento com base em fundos europeus, um completo irrealismo sobre também os níveis de dependência do sistema financeiro de grande parte das empresas e, por outro lado, a consequência de uma travagem do mercado interno, isto é, da nossa capacidade de consumo, numa economia em que 70% dependia do mercado interno. Portanto, o que é que nós temos em resultado disso? Temos uma recessão, isto é, uma degradação da economia muito superior àquilo que estava previsto no próprio programa de ajustamento. Saíram esta semana os dados finais de 2012, que nos vêm dizer que, no fundo, a queda da economia em 2012 foi ainda superior àquilo que já sabia que existia, quando aquilo que estava previsto, por exemplo, aquilo que estava previsto no memorando de ajustamento era uma queda de 1,8%. O que é que se veio verificar aqui é que a queda foi de 4% em 2012. Tivemos uma queda de 4% e tivemos, sobretudo, uma queda daquilo que é a riqueza interna de 7,6%, comparando com 1,8%, que era o que estava no programa da Troika negociado e previsto para 2012. E, portanto, temos aqui um efeito de arrastamento provocado por uma recessão superior àquilo que se previa, uma desarticulação exceto daquelas que... uma desarticulação da atividade económica, as empresas deixaram de produzir, mesmo aquelas que estavam relativamente bem, a falta de confiança leva a que não se contratem trabalhadores, não se substituam máquinas, se deixe de investir e, portanto, cai o investimento público, mas também cai a pico o investimento privado, exceto em alguns nichos muito ligados à exportação. Não há reformas estruturais significativas. As reformas que existem são aquelas que têm a ver basicamente com cortes em salários ou pensões, no quadro de um discurso ideológico contra o Estado e contra as políticas públicas, e de separação entre portugueses, os do setor privado contra os do setor público, os novos contra os velhos que vivem de pensões altas. Portanto, um discurso perigoso até por aquilo que tem de desestruturação da economia portuguesa, que mesmo naquilo que, como foi dito aqui pelo nosso camarada Presidente da Conselhia, naquilo que era a razão última que levou Portugal a ser forçado a recorrer a um programa de ajustamento, que é o nível de endividamento público, mesmo aí o Governo fracassa totalmente. Isto é, nós tínhamos um nível de endividamento que era de 94% em 2010, no final do último ano da inteira responsabilidade do PS, do último ano antes do memorando. Bom, o endividamento, o que é que tem acontecido? Diz sempre, é para o ano que vai começar a baixar. Bom, os dados que saíram esta semana comprovam que em 2014 os dados finais põem-nos acima dos 130%. Isto é, passamos de 94% para 130%, em parte porque a dívida subiu, em parte porque o PIB, isto é, o total da riqueza nacional baixou e, portanto, a percentagem é superior, quer por uma razão, quer por outra. É um pouco uma mistura, das duas. E, portanto, além disso, há um efeito adicional que tem a ver com a forma como foram geridos os processos de privatização, que significa que Portugal perde relativamente a áreas que são estratégicas, perdeu ativos. E hoje, nos setores como a energia, nos setores como as telecomunicações, nos setores como alguns setores da indústria, bem, para não falar no sistema financeiro, que está manifestamente mais fraco e, sobretudo, desacreditado, com os sucessivos escândalos que se têm verificado, a economia hoje está manifestamente mais fraca e, sobretudo, menos capaz de ser mobilizada. Nós não temos um preconceito contra a participação de capitais privados, mas é gravíssimo que em áreas como a energia,
Galp, REN, EDP, se tenham transformado monopólios privados monopólios públicos em monopólios privados, por vezes de entidades públicas estrangeiras, e que não haja qualquer forma hoje de... não é de ter uma participação na gestão dessas empresas, é de ter meios de defender os interesses estratégicos nacionais relativamente àquilo que são as decisões estratégicas dessas empresas. Eu estive esta semana na Argélia, 2 dias, no quadro tenho as relações com o Mediterrâneo e o seu outro debate ali no Parlamento, mas estive na Argélia esta semana e, portanto, o nosso embaixador diz que a situação é grave, porque, sendo a Argélia um país que vê as coisas de uma relação Estado a Estado, e apesar de ter lá estado o Primeiro-Ministro há pouco tempo e o Vice-Primeiro-Ministro há uns meses, há uma dimensão estratégica, ninguém percebe. Hoje em dia a Galp corta compras na Argélia e decide fazer na Nigéria sem que haja qualquer dimensão sobre aquilo que é a dimensão estratégica deste tipo de opções de investimento. E quem diz isto diz, quer dizer, é de um liberalismo fanático, porque não se passa isto na Alemanha, eu diria, não se passa isto nem sequer nos Estados Unidos. Esta ligeireza com que o Ministro da Economia diz, não, o que se passa na Portugal Telecom não tem nada a ver com o Governo, só tem a ver com os acionistas. Não, a Portugal Telecom não é uma empresa qualquer. Ou a ligeireza com que foi destruída a maior multinacional industrial portuguesa, que foi a Simpor, que foi dividida em 2 grupos brasileiros e deixou de existir. Melhor, existe enquanto empresa, mas deixou de existir enquanto elemento estratégico e de estratégia internacional do país. Isto para não antecipar aqui aquilo que é a absoluta irresponsabilidade de, a menos de 6 meses de eleições, querer, à pressa e à viva força, querer privatizar a TAP. Este é um outro sinal de enfraquecimento daquilo que é a capacidade estratégica, não é do Estado, é da economia portuguesa globalmente, conjugando o setor público com o setor privado. E é por isso que nós dizemos hoje em síntese, e vou-me já calar para não entrar em muitos detalhes e deixá-los aqui ouvir o João Galamba e depois reservo-me para a fase de debate, que nós dizemos que nós atingimos uma situação em que estamos hoje, alguns setores da direita europeia querem insistir, e isso vai aparecer muito nos próximos meses, sobretudo nesta fase de campanha. Querer dizer, cá está, Portugal era o bom aluno ideológico, que fez melhor ainda fez mais do que pediram, ainda aplicou medidas mais duras do que estavam previstas e, portanto, aqui está o exemplo de bom comportamento, que não é que nem como a Espanha, que recusou ter um programa de ajustamento, teve um específico só para a área financeira, eu diria que também não como a Irlanda, que não permitiu nenhuma intervenção relativamente ao seu sistema fiscal, não é? E que vai sempre à frente a negociar exceções, não é? Que depois o governo português não quer ajudar a negociar e, quanto muito, quer beneficiar em segunda linha. Mas, portanto, nós estamos numa situação hoje que significa que o Estado está desarmado, debilitado, o setor privado está tão endividado como estava, só que com menos capacidade de reagir à crise e, obviamente, continuará a não contar com o apoio do sistema financeiro. Um elemento grave disto, reparem, é que nós há 4 anos atrás tínhamos um sistema bancário que assentava num grande banco do Estado, num banco que era de capital estrangeiro já, o Santander Tota, e 3 grandes bancos, fundamentalmente, em que o centro de decisão era nacional. Nós vamos acabar este processo, provavelmente, sem nenhum dos grandes bancos, exceto a Caixa Geral de Depósitos, com um centro de decisão nacional. E com um descrédito generalizado do setor financeiro. E por isso nós temos hoje, resulta dos últimos dados, temos um PIB que, em síntese, regrediu 10 anos. A riqueza global do país equivale, na hipótese mais benévola, nós estamos no início do século, temos níveis de emprego ao nível daquilo que tínhamos há 20 anos atrás e temos níveis de investimento, não é de investimento público, é de investimento global. Essa tese de que o investimento público é mau, o privado é bom, era uma discussão possível se houvesse investimento privado fulgurante por aí, mas não há.
O investimento total está há 30 anos atrás, estamos ao nível do tempo em que antes da adesão à União Europeia. É isso que nos dão os últimos dados. E quanto ao famoso equilíbrio da balança comercial, isto é, nós vendermos da balança corrente, não só da comercial, portanto, reflete uma coisa que é a boa fase do turismo, é preciso dizer, mas também, ligando à minha questão do Mediterrâneo, o turismo beneficiou muito de desvio de mercado face à instabilidade política nos países do norte da África. Houve muito turismo que normalmente ia para Marrocos, para a Tunísia, para o Egito e que passou a vir para Portugal por razões de preocupação com a estabilidade desses países. Acho que as empresas portuguesas fizeram bem em captar esse mercado, mas não há aí uma alteração estrutural. Há uma boa capacidade de aproveitar dificuldades alheias. Mas a balança corrente, que junta as duas coisas, a comercial e a de serviços, incluindo aí, sobretudo, o turismo, o Governo orgulha-se de uma coisa que eu acho que devia ter vergonha de dizer. Diz assim, bom, nós tivemos pela primeira vez um resultado positivo desde 1943. É verdade, estatisticamente. Estatisticamente é verdade. Bom, só que convém ver com o que é que estamos a comparar. Estamos a comparar com a economia de guerra. 1943 é o ponto de pique da fome, do racionamento, da economia de guerra, da incapacidade da produção interna e é o ano em que mais wolframio foi vendido aos nazis. E, portanto, em que as exportações eram alavancadas pela capacidade de vender materiais necessários e importantes para o esforço de guerra. E, de facto, E aquilo que nós temos, quando fruto das decisões do Tribunal Constitucional, que obrigou o Governo a repor parte dos salários e parte das pensões, contra a vontade do Governo, o que é que nós temos? Os resultados medíocres que a economia portuguesa teve em 2014 foram exatamente ao contrário daquilo que o Governo queria. Isto é, o que é que aconteceu em 2014? As exportações, que era o alfa e o ômega da política do Governo, abrandaram o seu ritmo de crescimento e o que cresceu foi a procura interna, à medida em que houve alguma recuperação com alguma devolução de salários e de pensões por determinação do Tribunal Constitucional. E, portanto, eu tenho muito orgulho de ter estado entre os 17 deputados do PS, que assinaram o primeiro pedido de fiscalização da constitucionalidade do Orçamento de 2012, porque foi esse pedido de fiscalização que permitiu travar. Na altura houve muita resistência a isso e houve muita dizer que o combate era político. É evidente que o combate era fundamentalmente político, mas face a um orçamento grosseiramente inconstitucional, eu entendi que, como Presidente da Comissão de Finanças, deveria dar o exemplo e devia assinar aquele pedido de fiscalização da constitucionalidade, e houve mais 16 deputados do PS que o fizeram, e isso estabeleceu um caminho que nos levou, nos anos seguintes, a permitir travar um conjunto de medidas do Governo. Também quanto à tal recuperação da economia, não há nenhuma alteração estrutural, porque o que é que nós olhamos hoje? Há algum alívio no que é que se traduz? Não numa mudança no padrão de consumo. O que é que está a subir? Não é o investimento continua a cair, é a compra de automóveis. É a compra de automóveis, é certo, dizem as empresas, mas ainda estamos a vender muito menos do que vendíamos em 2010. É verdade. Bom, mas tudo o resto também está muito pior do que em 2010. Só que enquanto o investimento não recuperou, a venda de automóveis está a subir cerca de 30% relativamente aos indicadores de há um ano atrás. Bom, isto não é nada saudável, não são máquinas para fábricas, não é investimento produtivo que está a recuperar. Isto prova que não houve aqui, até eu respeito, havendo alguns testões, respeito a opção das pessoas que é trocar o carro antigo por um carro novo. Enquanto agora não me venham a dizer que isto corresponde a qualquer alteração estrutural da economia. Não, corresponde aos velhos defeitos quando estamos pior preparados para dar a volta a isso. Eu acho que há sinais de mudança na Europa, mas disso provavelmente o João Galamba é que vai falar. Eu fico por aqui, ele fala agora do ponto de situação atual e daquilo que são os desafios imediatos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Eduardo Cabrita. Sem mais delongas, passava já a palavra aqui ao Dr. João Galamba. Obrigado. Obrigado a todos por estarem aqui no sábado e por compreenderem as razões que tivemos que adiar a visita de ontem. Obrigado aqui à Conselhia de Amarante pelo convite. Eu ia partir aqui da parte final da intervenção do Eduardo Cabrita, porque isto vão ser meses de fortíssima propaganda do Governo, com o apoio do Presidente da República e com o apoio das principais instituições europeias. Têm todos, cada um à sua maneira, interesses semelhantes. A União Europeia não está disponível para admitir que as políticas dos últimos anos fracassaram e que Portugal é um exemplo do fracasso dessas políticas e não do sucesso. E, portanto, vão ser tempos difíceis e é importante termos presente exatamente o que se passou e qual é exatamente que diagnóstico que devemos fazer sobre a situação atual. Este ponto que o Eduardo Cabrita aqui falou de como isto corresponde exatamente à negação do que o Governo defendeu. Vale a pena. O primeiro documento que este Governo apresentou no Parlamento, a seguir ao seu programa de Governo, foi o documento de estratégia orçamental, que foi apresentado em agosto de 2011, em que o Governo, basicamente, já com números do Governo, portanto não pode dizer que foi surpreendido, não sabia as contas, ou que foi o memorando assinado pelo PS, portanto, nenhuma dessas desculpas vale. Isto foi um documento apresentado por Vítor Gaspar, onde, em muitas páginas, dão um diagnóstico do país, dizem mais ou menos o que é preciso fazer e traçam um cenário da evolução da economia e do emprego. E é interessante, o Eduardo disse aqui que o Governo só previa uma recessão curta, pouco profunda e muito curta, só um ano. E a economia caía apenas 1,8 do PIB, ou 1,6, agora não tenho certeza. E nesse ano pensávamos que a economia tinha caído mais do dobro, 3,4, sabemos esta semana caiu 4%. E a recessão não durou um ano, durou 2, porque no ano a seguir, em vez de subir 1 e tal por cento, caiu outra vez 1,6. E o Governo dizia que depois desta recessão, que seria curta e não foi, a economia ia crescer de uma forma completamente diferente do que era tradicional em Portugal. Portugal sempre teve um problema, e não é um problema dos últimos 10 anos, nem dos últimos 20, nem dos últimos 30. É um problema crónico que vem mais ou menos desde os anos 50, finais dos anos 50, 60, que é um déficit crónico nas nossas relações com o exterior, portanto, a balança de bens e serviços. Basicamente, o que importamos e vendemos, importamos muito petróleo, importávamos muitos produtos alimentares, exportávamos têxteis, exportávamos sapatos. O país tem mudado um bocadinho, mas o déficit externo manteve-se mais ou menos estável desde os anos 50, em torno dos 7%. Quando a economia recupera, o déficit aumenta. Porquê? Porque Portugal cresce muito com base no consumo. Portanto, quando a economia acelera, o déficit aumenta, e quando a economia desacelera, o déficit diminui, mas anda mais ou menos ali em torno dos 7,8%. Isto é assim desde os anos 50. Este Governo dizia que ia mudar tudo. Que agora, finalmente, é que nós íamos conseguir crescer sem degradar a nossa balança externa. E tinha números, não vos vou agora aqui amassar com os detalhes de todos os números, mas basicamente diziam que quando a economia saísse da recessão, que era em 2013, na realidade acabou por ser em 2014, quando saísse da recessão ia crescer em torno dos 2%, com o consumo relativamente estagnado, portanto o motor da economia não seria o consumo, e o que seriam os verdadeiros motores da economia era o investimento, sobretudo privado, e era a diferença entre as exportações e as importações, que é um indicador que a economia se chama de exportações líquidas. Este era o cenário que o Governo apresentou ao país como o objetivo da sua governação. Nós queremos pôr o país a crescer acima de 2% e não queremos que cresça com base nem no consumo público nem no consumo privado, queremos que cresça com base no investimento, porque sem investimento não há futuro, e com base nas exportações, porque nós temos um problema de desequilíbrio crónico da balança externa. Portanto, este era o que o Governo dizia que era o que queria fazer e a marca do sucesso, se lá conseguisse chegar. Ora bem, a recessão não durou um ano, durou 2, a economia não caiu 1,8, caiu 6%, o desemprego, não destruíram 100 mil empregos, destruíram 400 mil, não imigraram, saíram 200 mil, imigraram 400 mil, o investimento não caiu 6%, caiu mais de 30%, e quando este calvário todo foi travado, aqui há duas versões. O Governo acha que foi travado porque é o sucesso, portanto, saíram da recessão porque foi o sucesso da sua política. O Partido Socialista tem dito, e acho que com alguma razão, que sempre que o Governo fez a sua política sem ser travado por ninguém, 2012 e início de 2013, as coisas correram muito pior do que esperado e a economia colapsou. Assim que o Tribunal Constitucional obrigou o Governo a recuar em certas políticas, e fê-lo várias vezes,
a economia correu melhor do que esperado. Pode ser uma coincidência, não é? Pode ter-se dado o caso de quando o Tribunal Constitucional obrigou o Governo a recuar. E não foi só... o Governo queria cortar subsídio de férias e Natal aos funcionários públicos. Foi obrigado a devolver. Queria cortar os salários dos funcionários públicos a partir dos 600 e tal euros, e não a partir dos 1.100. Foi obrigado a recuar. Queria cortar 10%, se não me engano, no subsídio de desemprego. Foi obrigado a recuar. Queria cortar 10% no subsídio de doença. Foi obrigado a cortar. Foi obrigado a recuar. Ou seja, as medidas que o Governo queria fazer e que foi obrigado a recuar, substituindo essas medidas por outras, mas na grande maioria não as substituindo sequer. Aliás, há um relatório do Conselho de Finanças Públicas sobre o ano 2013, em que o Governo anuncia que, perante a decisão do Tribunal Constitucional, vai ter que arranjar medidas substitutivas, e o Conselho de Finanças Públicas, insuspeito de simpatias pelo Partido Socialista, sobretudo pelas políticas que o Partido Socialista defende, tem muito mais proximidade com as políticas do Governo, o que dizem é que não encontraram medidas substitutivas nenhumas. Ou seja, o Governo recuou e não fez austeridade adicional para compensar esse recuo. E o que o Partido Socialista tem dito, e eu tenho repetido sempre isto, sempre que tenho debates com a Ministra, ou outros debates, é que aquilo que evitou que Portugal se mantivesse numa espiral recessiva, aquilo que permitiu a Portugal sair da recessão, não foram as políticas do Governo. Foi o facto das políticas do Governo terem sido travadas. Aliás, lembramos-nos todos, pelo menos não se lembram, eu lembro-me, na altura da campanha das autárquicas, o Primeiro-Ministro disse, foi a primeira pessoa a falar de um segundo resgate, foi o Primeiro-Ministro, e que disse, temos aqui um pacote de corte na despesa de 4.000 milhões de euros, e isto tem mesmo que ser feito, porque se não for feito, nós temos um segundo resgate. Ora bem, esse pacote de 4.000 milhões de euros não foi executado, porque o Tribunal Constitucional não deixou, e ainda bem. Não só não tivemos um segundo resgate, como a economia se portou muito melhor. Agora, qual é o problema? O que tivemos aqui, quando o Tribunal Constitucional obriga o Governo a recuar, o que acontece à economia portuguesa é que não é que a economia portuguesa se transforme, ela apenas liberta um pouco do sufoco que resultava das políticas do Governo. Mas, no fundo, o que acontece quando o Governo recua é que há um maior desafogo para as pessoas, têm mais rendimento disponível, podem consumir um pouco mais, mas não há verdadeiramente nenhuma transformação estrutural da economia portuguesa. A única coisa que estamos a fazer é evitar um mal, mas o nosso mal de fundo mantém-se, que é nós temos profundos desequilíbrios que têm que ser resolvidos. Houve um Governo que tentou resolver estes desequilíbrios da forma errada, com a teoria de que o problema da competitividade do país era o Estado e o Estado Social, que eram pesados e bloqueavam a iniciativa e a criatividade do setor privado, e eram leis do trabalho e salários muito elevados. Portanto, importava desproteger o trabalho, tirando-lhe direitos, flexibilizando o mercado de trabalho, e importava embaratecer os salários portugueses para dar competitividade. Esta era a teoria, se quisermos, económica do Governo. E depois privatizamos umas empresas, cortamos na despesa pública, e o setor privado fará os milagres que alguma teoria económica mais liberal defende. Isso não aconteceu. Portanto, quando a economia foi libertada de algum excesso de austeridade das políticas do Governo, nós não voltámos ao ponto de partida, porque não nos libertámos completamente das políticas do Governo, apenas de uma parte, mas regredimos um pouco no que o Governo tinha feito. Mas os problemas do país continuam cá. E como é que nós vemos que continuam cá? Bem, quando a economia, pela primeira vez que a economia cresce, um ano mais tarde, em vez de crescer em 2014 2,5% do PIB, como estava previsto pelo Governo no tal documento de estratégia orçamental de agosto de 2011, cresce apenas 0,9%, isto depois de ter caído muito, ou seja, a economia era suposto cair menos, caiu mais, e era suposto crescer muito mais e cresceu menos. Normalmente as economias crescem mais depois de cair muito. Aqui aconteceu ao contrário. A economia caiu muito mais do que era previsto e quando recuperou muito menos do que era previsto. Portanto, isto, de acordo com o critério do Governo, tem que ser um fracasso. Mas não se limitou a crescer apenas muito menos do que o Governo previa. Ela cresceu de um modo completamente contrário ao que o Governo defendia que era sustentável. Portanto, o Governo defendia que o consumo tinha que estar estagnado, o consumo público tinha que estar estagnado ou em queda, e o investimento tinha que crescer acima dos 4% e as exportações acima dos 6%. O que é que nós temos? Temos as exportações a crescer a metade, a 3%, o investimento praticamente estagnado, a crescer 2 pontos, depois de ter caído 30%. Uma pessoa dá um pontapé numa rua e o investimento aumenta, dá um pontapé numa pedra ou pinta uma porta de um carro e o investimento caiu tanto em Portugal que basta uma compra de uma máquina que o investimento dispara logo. Mas o investimento caiu, em vez de subir 4 e tal por cento, subiu apenas 2%, e o verdadeiro motor da economia foi exatamente aquele que o Governo sempre disse que
que era o motor que a economia portuguesa não podia ter, porque era algo que determinava que a economia portuguesa entrava sempre em desequilíbrio externo, que é o consumo. E que foi o que disse aqui o Eduardo Cabrita. Nós consumimos, sobretudo, bens duradouros. Que automóveis, eletrodomésticos, quase nada disso é produzido em Portugal. Portanto, sim, as pessoas podem ter acesso a mais bens de consumo, porque têm mais rendimento, porque não estão no aperto que estavam em 2012 e 2012, não todas, obviamente, há pessoas que ainda estão ou no mesmo aperto ou em pior. Quando eu falo de pessoas, falo em termos médios, não é? Obviamente, continua a haver casos dramáticos, a pobreza é um exemplo disso, as políticas de combate, eu já lá irei à pobreza, mas a pobreza, apesar de alguma recuperação económica, continua a aumentar, já explicarei porquê. Mas o que nós temos é isto, a estratégia de transformação estrutural. Os custos de implementação da estratégia do Governo não só foram muito maiores, como não houve benefícios, pelo menos não houve os benefícios que o Governo disse que havia. Porque a economia, apesar de estar a crescer, o crescimento é anémico, mas é exatamente o contrário ao que o Governo sempre disse que era um crescimento sustentável. Este crescimento insustentável tem uma vantagem. É o melhor do ponto de vista do déficit orçamental. Uma economia que cresce exatamente o mesmo, só com base nas exportações, e uma que só com base na venda de automóveis, por exemplo, as receitas fiscais da economia que cresce só com venda de automóveis são muito maiores. Porquê? Porque os automóveis pagam IVA e imposto automóvel, as exportações não pagam IVA. Quando nós exportamos para o exterior, o Estado não recebe IVA. E, portanto, o Estado também está a ter apesar de já ter falhado todas as metas, de elas terem sido revistas N vezes, as receitas fiscais estão a aumentar muito, não só por causa do brutal aumento de impostos de 2013, mas, sobretudo, porque o perfil de crescimento da economia portuguesa, como depende muito de bens duradouros, que pagam a taxa máxima de IVA e muitas vezes outros impostos, é aquela que, para cada euro de crescimento do PIB, mais euros implica de receita fiscal. Ou seja, apesar disto ser tudo insustentável a médio e longo prazo, e nós a única coisa que estamos agora a fazer é recuperar do aperto do Governo, sem transformar nada, apesar disso até dar imensas receitas fiscais e parecer que estamos a consolidar imenso o déficit, nós estamos a fazer tudo isso à custa de regressar aos desequilíbrios externos do passado, ao déficit externo. Nós ainda não temos nós tínhamos um déficit externo muito elevado, acima dos 10%, o Governo eliminou e até tivemos um excedente, mas assim que a economia começou a crescer, degradou esse excedente em 30%. Ora, uma economia que cresce apenas 0,9%, só um bocadinho, e degrada logo 30%, o principal feito do Governo, que foi o equilíbrio externo, que já não existia desde 1943. Bem, isto é uma questão matemática. Se nós com 0,9% já degradamos 30%, se nós continuarmos a crescer assim, vamos degradar tudo. E o tal excedente externo, que era um dos objetivos do Governo, desaparece. Portanto, nós tivemos destruição e não tivemos criação. Nós tivemos uma estratégia errada que pretendia transformar o país e não transformou, apenas destruiu muitas das coisas que existiam. O que é que nós, perante este contexto, o que é que o Partido Socialista tem de fazer? Em primeiro lugar, é muito importante acertar no diagnóstico dos problemas estruturais da economia portuguesa e perceber que, em primeiro lugar, o Estado Social não é um entrave ao desenvolvimento do país. É, aliás, uma condição necessária para que esse desenvolvimento seja justo, solidário e é até positivo do ponto de vista económico, não é apenas social. Vou-vos dar um exemplo. Se nós, a política de combate à pobreza e de combate à desigualdade, para além das questões de justiça e de respeito pela pessoa humana, para além de tudo isso, há uma dimensão muito importante também económica, que é a política económica mais eficaz para dinamizar a economia no curto prazo. Ou seja, se nós quisermos dinamizar um pouco o consumo, sem onerar demasiado as nossas importações e os desequilíbrios externos, transferir rendimentos para as camadas mais pobres da população é a política que consegue dois objetivos. É a que aumenta mais o PIB para cada euro gasto e a que onera menos as importações para cada euro gasto. Porquê? Porque enquanto que alguém de mais altos rendimentos tem tendência a comprar mais bens duradouros, televisões, iPads, telefones, carros, que é quase tudo importado, uma pessoa que basicamente o dinheiro que tem é para comer e para bens e serviços fundamentais para a sua vida, eletricidade, a casa, alimentos, o contudo importado de cada euro gasto por essa pessoa é muito menor do que alguém com mais alto rendimento. Ou seja, se o nosso objetivo é como é que podemos usar da maneira mais eficaz €1, vamos decidir onde é que vamos aplicar €1. Temos €1 para aplicar. Onde é que é melhor? É melhor aplicado em reduzir impostos às empresas? É melhor aplicado em reduzir o IRS às famílias mais numerosas e com mais rendimentos? Ou é melhor aplicado, por exemplo, em aumentar o complemento solidário para idosos, ou o abono de família para as famílias de mais baixos rendimentos, ou o rendimento social de inserção, ou o salário mínimo? E a minha resposta é melhor aplicado em todas estas coisas. Porque, de facto, obviamente que uma economia precisa de consumo. Portanto, quando eu digo que uma recuperação apenas assente no consumo é errada.
Obviamente que o consumo também tem de aumentar. É preferível que o consumo aumente, sobretudo nas pessoas de mais baixos rendimentos, classe média, média baixa e mesmo pobres, do que aumentar daí para cima. Porque essas pessoas consomem quase todo o rendimento que têm e consomem com um conteúdo... Os bens que consomem têm um conteúdo importado menor do que nas pessoas de mais alto rendimento. Portanto, agora aqui temos isto permite a primeira resposta do Partido Socialista. As questões da pobreza e desigualdade aumentaram de forma brutal nos últimos anos, regredindo uma trajetória de descida consistente em quase todos os segmentos da população. A pobreza aumentou sobretudo nos idosos e nas crianças, e a direita tem uma resposta para a pobreza. Para além de a causar, não é? De ser os responsáveis por causar a pobreza, a ideia que a direita tem do combate à pobreza é: o privado faz melhor que o público, o rendimento social de inserção, o complemento solidário para idosos e um conjunto de outras prestações sociais de combate à pobreza que existem são menos eficazes que transferir recursos para as IPSS, e o Governo basicamente cortou nas prestações de combate à pobreza públicas que existiam em todo o sistema público de combate à pobreza e transferiu recursos para as IPSS, sobretudo para as famosas cantinas sociais. Nós temos aqui nesta área um exemplo de com exatamente os mesmos recursos o Partido Socialista pode fazer melhor do ponto de vista do combate à pobreza, melhor do ponto de vista orçamental e melhor do ponto de vista económico. Uma economista que trabalha connosco no grupo parlamentar, que é a Cláudia Joaquim, fez um estudo, que está disponível, podem consultar se quiserem, que ela avalia as alternativas de apostar obviamente não estou a dizer que não se deve trabalhar com as IPSS, claro que não, mas o que eu acho errado é desmantelar-se o que existe no Estado para transferir dinheiro para as IPSS. Isso acho uma escolha errada. E a Cláudia Joaquim chega à conclusão que, por exemplo, uma família com 2 filhos, um casal, uma família de pai e mãe e 2 filhos, o rendimento social de inserção paga 374 euros no máximo a essa família por mês. A mesma família, numa cantina social, custa 600 euros por mês. Ora, aqui temos um exemplo, e as cantinas sociais são menos eficazes. Eu acho que o Partido Socialista também acha que direitos sociais e prestações sociais são formas mais dignas e mais eficazes de combate à pobreza do que as cantinas sociais e o assistencialismo. E nós temos aqui um exemplo, portanto, de uma escolha do Governo, que não tem a ver com gastar mais ou menos dinheiro, aliás, o Governo até gasta mais dinheiro do que o que existia, mas com resultados piores. Portanto, nós, sem renegociar nada, sem gastar mais dinheiro, nós podíamos, com os recursos hoje existentes que o Governo tem para combate à pobreza, fazer mais e melhor e voltar a apostar num conjunto de prestações sociais, sobretudo olhando para realidades de pobreza que sempre existiram, mas que se tornaram, obviamente, mais agudas com as políticas deste Governo, nomeadamente a pobreza infantil. O Partido Socialista irá apresentar, eu não vou já divulgar aqui os detalhes da proposta, até porque ela ainda não está concluída, mas terá nas suas políticas, terá um dos seus eixos principais do seu programa a política de combate à pobreza e a redução das desigualdades, e irá procurar criar uma prestação social específica para o combate à pobreza infantil, à semelhança do que fez no passado, por exemplo, com o complemento solidário para idosos. Portanto, é uma coisa muito dirigida a um problema muito concreto. O complemento solidário para idosos foi uma prestação social que foi criada, percebeu-se que se aumentasse as pensões mínimas para combater a pobreza dos idosos tinha que se gastar muito dinheiro, porque há muita gente a receber pensões mínimas e nem todos são pobres, porque a pensão mínima não tem condição de recursos. Portanto, uma pessoa que receba uma pensão de um país onde teve emigrado ou que tenha rendimentos de propriedade pode receber uma pensão mínima. O PS o que é que fez? Olhou para toda a gente que recebia pensões mínimas, identificou qual era o segmento dessa população efetivamente pobre, em situação de pobreza mais aguda e sem alternativas de rendimento, e criou o complemento solidário para idosos para um núcleo restrito de pessoas que recebiam pensões mínimas, em vez de lhes dar um aumento de 1 euro ou 2 euros, dar-lhes um aumento de 80, 100 ou mais euros, retirando-os assim da linha de pobreza. Esse tipo de políticas que este Governo inverteu. Este Governo começou a aumentar as pensões mínimas e a cortar nos complemento solidário para idosos, que é uma política absurda, porque gasta muito dinheiro a aumentar pensões mínimas, só que o aumento é tão baixo que não reduz a pobreza, e está a cortar na prestação que efetivamente reduziu a pobreza dos idosos. Portanto, esta é uma área central onde o Partido Socialista, não necessitando de recursos adicionais, pode fazer melhor e pode fazer diferente, e terá de fazer rapidamente uma política diferente e mais eficaz, porque de facto a pobreza nos últimos anos aumentou muito. Essa é uma das áreas. A outra área é também na área dos direitos laborais, da precariedade e dos salários. O Governo apostou na desproteção do trabalho, na precarização do trabalho e no embaraçamento do trabalho, ou com não atualização de salários ou com cortes
de salários, e o Partido Socialista entende que, obviamente, que a aposta na desqualificação no embaraçamento do trabalho não é uma aposta de desenvolvimento futuro, é exatamente o passado de onde Portugal está a tentar fugir. Portugal foi tradicionalmente um país desqualificado, barato, com salários baixos. A Europa foi exatamente o horizonte que nos deu a esperança de alterarmos estas circunstâncias, de convergirmos, tornar-nos europeus, convergirmos com os nossos parceiros. O Governo achou que isto era um lustre rico e uma ilusão. Nós somos pobres, continuaremos pobres e devemos, aliás, ficar mais pobres para poder competir. O Partido Socialista não aceita isto por duas razões. Não aceita isto porque acha que é, obviamente, indigno do povo português estar condenado à pobreza e porque tem a perfeita consciência de que esta é uma via que também não nos está disponível, porque haverá sempre um país mais pobre que nós, ou um país que corta ainda mais os direitos dos trabalhadores, ou um país que corta ainda mais nos salários, e, portanto, esta não só não é uma via aceitável, como não é uma via que esteja, de facto, disponível para o nosso país. Na área laboral, o Partido Socialista também está a preparar uma proposta de tentar eliminar, ou pelo menos combater, efetivamente, um dos maiores flagelos da nossa sociedade, que afeta sobretudo os jovens, que é a dualidade do mercado de trabalho, a precarização do trabalho jovem, com baixos rendimentos, baixos salários e sem segurança no emprego. A direita gosta muito de encher a boca de família e de proteção da família. Há uma frase qualquer de uma ministra, acho que é sueca, que olhando para o panorama de debate político nos Estados Unidos dizia: não percebo, estes conservadores nos Estados Unidos estão sempre a falar da família e dos valores. Olha, eu, social-democrata, eu é que faço coisas pela família, criando prestações sociais, dando condições laborais às pessoas, investindo em creches, dando estabilidade à vida. As pessoas não precisam de discursos moralistas sobre a família para valorizar a família. O que as pessoas precisam é de condições laborais, salariais e de infraestruturas nas cidades onde habitam, ou nas aldeias onde habitam, ou onde quer que habitem, que possam planear a sua vida e possam ter filhos em segurança. Portanto, uma política de natalidade, muito mais do que discursos moralistas sobre a família tradicional e o casamento. O que nós precisamos é dar condições às pessoas que querem ter filhos, sobretudo as jovens. Portanto, teremos também uma política nessa área. Teremos outra política também muito importante, que em conjugação com isto está tudo a ser preparado no grupo dos economistas. Eu não vos posso dar ainda muito mais detalhes, porque isto ainda está a ser finalizado. Estas ideias todas vão ser depois trabalhadas com os grupos de trabalho que estão neste momento criados pelo Partido Socialista, grupos de trabalho sectoriais, e depois serão discutidos com as estruturas do partido, que servirá isto será, no fundo, a base do programa eleitoral do Partido Socialista, que será apresentado mais à frente. Mas uma proposta que nós também iremos ter visa combater a existência de trabalhadores pobres. O rendimento social de inserção já faz um pouco isto. Portanto, o rendimento social de inserção não é, como toda a gente diz, e desculpem a expressão, uma prestação lá para os ciganos. É uma prestação para pessoas que precisam, ciganos ou não ciganos, e muitas pessoas que trabalham. Há muita gente que recebe RSI e que trabalha. E nós, um dos maiores flagelos em Portugal, a política de aumento do salário mínimo visa combater isto, que é um valor fundamental numa sociedade civilizada. Não pode haver pobres que trabalham. Ou melhor, não pode haver trabalhadores que sejam pobres. Não pode haver trabalhadores que sejam pobres. O trabalho, quem trabalha, tem de ser alguém que sai da pobreza. E uma das propostas que o Partido Socialista está a trabalhar é exatamente criar um complemento salarial, também à semelhança do complemento solidário para idosos e da política de apoio à pobreza infantil, de combate à pobreza infantil, que é uma espécie de um suplemento salarial para pessoas que têm trabalho ocasional e que não conseguem, os seus rendimentos anuais não chegam ao nível do salário mínimo, que não descontam para a Segurança Social, ou que descontam muito pouco para a Segurança Social, criar uma espécie de um imposto negativo, ou seja, quem não prefaz o salário mínimo, depois há várias condições, ter um conjunto, ter ou não ter filhos, pode receber um suplemento para tentar chegar, pelo menos, ao que equivaleria ao salário mínimo anual. Pessoas que trabalham, ganham até o salário mínimo, mas trabalham a tempo parcial, ou trabalham 9 meses por ano, tentar criar uma prestação para as pessoas que, efetivamente, isto também é um incentivo para a formalização das relações laborais. Pessoas têm um incentivo, obviamente que este complemento irá diminuir à medida que o salário aumenta, portanto é apenas para garantir, para tentar cobrir a diferença entre o salário mínimo anual e o salário que a pessoa efetivamente recebe. Portanto, isto na área da pobreza, do trabalho. E depois, uma área fundamental no futuro do programa do Partido Socialista, que sempre foi, obviamente, uma aposta do Partido Socialista, noutros governos, com outros secretários-gerais, aliás, tem de ser a proposta de qualquer Partido Socialista. Os partidos socialistas apostam sempre na qualificação, na modernização do seu país, é nós afastarmos de uma vez por todas este miserabilismo da direita, que acha que nós só podemos crescer empobrecendo e tornando o país barato. E isto tem várias, portanto, corte de salários, desproteção laboral, mas também, por exemplo, a ideia a nossa única alternativa para atrair investimento é baixar IRC.
se os recursos fossem ilimitados, eu não teria qualquer problema em baixar IRC. Agora nós temos que fazer escolhas. Será que as reduções do IRC que o Governo tem previstas, para além de custarem muito dinheiro, são eficazes do ponto de vista da transformação estrutural da economia portuguesa na atração de investimento externo e na qualificação das nossas empresas? Eu tenho muitas dúvidas que assim seja. E acho que, sobretudo, quando essa descida do IRC é feita, não só à custa de direitos laborais, mas à custa de um corte brutal no investimento público. O investimento total no país cresceu mais de 30%, mas o público cresceu 60% nestes 3 anos. E atenção, que o investimento público, tirando o ano de 2009 da crise que aumentou, vinha a cair há uma década, desde 2001. Ao contrário do que as pessoas dizem, a década de 2000 a 2010 não foi uma década de despesismo desenfreado. Basta olhar para os dados, o investimento público em Portugal teve a cair desde 2001. O investimento teve a cair em 2001. A despesa pública teve relativamente, em porcentagem do PIB, relativamente estável, ou até a cair até o início da crise. Portanto, nós temos um cenário, de facto, onde nós temos que recuperar o investimento. Mas, ao contrário da ideia da direita, que é, ou temos, como falou aqui o Eduardo, ou temos investimento público ou temos privado, uma das coisas que, olhando, qualquer pessoa que, nem é preciso estudar economia, qualquer pessoa que olhe para a realidade, perceberá que uma das coisas que dinamizam o investimento privado é o investimento público, ou seja, não há ou investimento público ou investimento privado. Muitas vezes, quando cortamos investimento público, o investimento privado vai atrás. E quando dinamizamos o investimento público, o investimento privado vai atrás. Uma das áreas onde isso acontece, seguramente, é na área da ciência e da inovação. Obviamente, quando falamos em investimento público, não estamos a falar em construir estradas a torto e a direito pelo país. Agora, o país já está dotado de infraestruturas básicas de muita qualidade. Obviamente que se faltará fazer e arranjar algumas, melhorar algumas infraestruturas, isso não tenho dúvida. Agora, a aposta central do investimento público deve ser sobretudo em 2 áreas. Numa área com fortíssimo impacto no emprego e na atividade económica, que é, por exemplo, a reabilitação urbana. Nós não podemos simplesmente destruir o setor da construção, temos que reconvertê-lo. Obviamente que ele não terá a dimensão que tinha no passado, mas não podemos simplesmente ver-nos livre do setor da construção. São milhares e milhares e centenas de milhares de portugueses que dependem dessa atividade e o país tem necessidade de fazer reabilitação urbana. Temos numa cidade histórica tão bonita como Amarante, quer dizer, a reabilitação urbana é essencial para dar vida às nossas cidades, para torná-las mais atrativas, não só para dar mais condições de vida a quem lá vive, mas também para as tornar mais atrativas como polos turísticos. E nós temos fundos europeus para isso. Nós temos, por exemplo, nós temos fundos europeus para isso, nós temos políticas de incentivo fiscal e não só, que devem ser aplicadas na reabilitação urbana e devemos, e esta também é uma das propostas do Partido Socialista, para ir numa grande aposta da reabilitação urbana que tem um impacto muito grande no emprego, muito grande na atividade económica e que até tem uma incorporação nacional maior que outras atividades, portanto não onera tanto as importações, que é sempre o critério. Como é que nós podemos fazer crescer a economia sem que as importações disparem e sem voltar a ter desequilíbrios externos? E, portanto, temos de fazer escolha qual é, para cada euro que utilizamos, qual é o mais eficaz a aumentar o emprego, a aumentar a economia e que não tem tantos custos do ponto de vista das importações. A reabilitação urbana é um bom exemplo disso, anima toda uma fileira de construção que tem fortes raízes em Portugal, de materiais de construção, etc. Tem um impacto muito forte no curto prazo e permite reconverter uma indústria da construção habituada na construção de casas novas para a reconstrução do parque habitacional que já existe. E Portugal precisa disso, em todo o país. E essa também é uma das apostas. Mas não vai ser apenas para privados, a proposta do Partido Socialista não é apenas para privados, quer sejam empresas, quer sejam privados particulares, se dediquem à reabilitação urbana. E também importa voltar a apostar na política de habitação pública. Durante muito tempo, o Estado delegou isso na banca, não é? Isso já não tem de ser uma responsabilidade do Estado, porque a banca dá crédito à habitação a toda a gente. Nós já não nos temos de preocupar com isso. Como esse modelo acabou, isto é sobretudo preocupante para jovens. Eu, quando comecei a trabalhar, tive muita facilidade com o meu primeiro salário em ir a um banco pedir um empréstimo para comprar uma casa. Mas hoje em dia acho que isso já não é assim. E, portanto, nós temos que criar oportunidades para pessoas que queiram ter casa própria, emancipar, sair dos pais, planear a sua vida, ter políticas que deem casas, ou pelo menos permitem a essas pessoas o arrendamento de casas a preços acessíveis. Portanto, parte das políticas de habitação urbana vão também ser políticas de habitação pública, em que o Estado vai investir na reabilitação de casas que já tem, por exemplo, e colocá-las no mercado de arrendamento a rendas controladas. Porque uma das coisas muito importantes é que o Estado e as políticas públicas não podem ser apenas para reformados, desempregados e pobres.
também tem as pessoas, sobretudo os jovens, que estão alienados da Segurança Social e do Estado Social e veem isso como um conjunto de benesses para outros, não é? Para os seus pais, para os seus avós, ou se calhar se estiverem desempregados e até conseguirem fazer uns descontos na Segurança Social, podem ter a sorte, ter um subsídio de desemprego, mas vivem largamente desligados, não veem o Estado Social como algo que também é importante para as suas vidas. E eu acho que o Estado voltará, depois de anos e anos e anos em que foi a banca que tratou disto, ter o Estado a voltar a apostar em políticas públicas de habitação, não só políticas de habitação social, mas também para jovens e classe média, é uma área também de intervenção importante. A área da ciência e inovação também, as nossas empresas, o problema das nossas empresas e dos nossos trabalhadores não é trabalharem pouco, nem é não se esforçarem. Nós pegarmos, se agora todos os portugueses trabalhassem o dobro, Portugal não se transformaria numa Suécia. Não é isso que faz a Suécia ser a Suécia. O que faz a Suécia ser a Suécia, a Alemanha ser a Alemanha, é produzir produtos que nós não produzimos. Portanto, o que nós temos verdadeiramente não é produzir com mais esforço, mais suor e mais horas. Nós temos é que produzir coisas diferentes, coisas melhores. Isso está a acontecer em alguns setores. O setor têxtil é um exemplo disso, o agroindustrial é um exemplo disso, o setor do setor do calçado é um exemplo disso. Todos esses setores se converteram não com corte de salários e corte no investimento, mas com investimento público e privado, porque o Estado também ajudou estes setores na reconversão dos seus modelos de produção, dos seus produtos, dos seus mercados, e acho que é um exemplo de uma boa parceria público-privada, se quisermos, que é diferente das outras, mas isto é um exemplo de como o Estado e o setor privado não são necessariamente antagonistas, mas são complementares e juntos, em concertação estratégica, podem fazer muito para transformar estruturalmente este país. E essa é também uma aposta que já vinha atrás do Partido Socialista, como é evidente, e que tem que ser retomada, com investimentos fortes na área da inovação, na área da ciência, porque só assim é que Portugal se poderá desenvolver. Agora, para finalizar, uma das perguntas que me poderão fazer é: isso não custa imenso dinheiro? Sobre isto, duas respostas. A primeira é: nós entendemos que é possível fazer melhor e diferente com o mesmo dinheiro. Dito de outra maneira, nós temos que agir em duas frentes. Há coisas que podemos fazer desde já sem renegociar nada. Fazer com o mesmo enquadramento, com os mesmos recursos, fazer melhor e fazer diferente. Um exemplo, ainda há pouco tempo, o Porto de Singapura propôs em Sines um aumento do investimento em que Singapura entraria com uma parte e o governo português entraria com outra. O governo português, por alegada falta de dinheiro, porque não quer gastar dinheiro em investimento público, cortou 750 milhões de investimento público no último trimestre de 2014 para compor os números do déficit. 750 milhões de investimento público. Nós investimos cerca de 3 mil e tal milhões de euros de investimento público por ano, portanto vejam bem o quê? Só para compor os números do déficit, no último trimestre. Cortou 750 milhões. E o governo não acompanhou, não quis fazer esse investimento. As notícias do jornal era o Porto de Singapura investe 60 milhões em Sines, quando a notícia devia ser Porto de Singapura queria investir 150 ou 200 milhões em Sines, mas como o Estado não quis pôr lá um tostão de dinheiro público, afinal só investiu 50. Mas o Estado preferiu, por exemplo, investir na almofada financeira, que paga juros e rende juros negativos. Obviamente que o Estado tem que ter uma almofada financeira, mas a essa altura nós temos que nos perguntar se esta é a melhor utilização de dinheiros públicos, com as taxas de juros a zero ou até negativas. Faz sentido estar a gastar dinheiro para constituir uma almofada financeira, para ter os cofres cheios, como diz a Ministra, enquanto desinvestimos no resto do país? Eu acho que não faz. Portanto, mesmo com os mesmos recursos, nós podemos fazer diferente e fazer melhor. Portanto, essa é uma parte do problema do PS, é nós podemos fazer desde já diferente e melhor. A outra é, nós queremos fazer diferente, mas essa é uma parte que nós temos que renegociar com a Europa. Desde reformas estruturais que não contam para o déficit, desde alteração do perfil de redução, de redução da trajetória do déficit, mas isso não é uma coisa que o Partido Socialista possa prometer executar. O Partido Socialista pode, com os objetivos A, B e C, nós queremos renegociar com os nossos parceiros europeus certas reformas estruturais para serem financiadas por fundos, certas reformas estruturais que, como aliás está previsto nos tratados, podem não contar para as metas orçamentais. Portanto, o nosso programa terá sempre estas duas vertentes. Coisas que fazemos melhor que o Governo e fazemos já, e serão compromissos para execução, imediata ou faseada ao longo do tempo, e coisas que queremos fazer desde já ou faseada ao longo do tempo, mas que dependem de uma negociação com a Europa. E, portanto, o Partido Socialista andará nestas duas frentes. E nestas duas frentes vai se distinguir da direita. Não só pelas razões que tentei aqui explicar, na frente interna, nas prioridades que tem, que são diferentes da direita, mas também na frente externa, porque entendemos que o papel de Portugal não é apenas acatar o que diz a Alemanha, mas é, juntamente com outros parceiros, portar-se como um país de pleno direito, que é aquilo que Portugal é, e, juntamente com outros países, que é o que os países normalmente fazem,
tentar defender os seus interesses, construindo coligações que, em cada momento e em cada área, permitam, na medida do possível, Portugal renegociar coisas que hoje são muito negativas para o nosso país. E, portanto, assim, em traços largos, tentei aqui dar-vos mais ou menos uma ideia de quais serão as prioridades do Partido Socialista. Em breve, será conhecido aquele relatório do grupo de economistas que está a tratar da política orçamental, em que ficaremos a saber exatamente o que vai acontecer à política fiscal, à sobretaxa, o que vai acontecer aos cortes de salários das funções públicas, da função pública. Portanto, aí teremos o quadro mais geral e detalhado de como é que o Partido Socialista pretende avançar daqui para a frente. Mas não sei se fui bem sucedido ou não, mas tentei dar-vos aqui mais ou menos um panorama de como é que o Partido Socialista vê hoje a situação e de quais devem ser os caminhos para o futuro. Obrigado.